Olá pessoal, estamos aqui de volta com Elétrica e Tudo e hoje falaremos sobre o DR, né? O DR, que é esse cara aqui, né? Ele é um dispositivo residual, tá? Também conhecido por IDR, interruptor diferencial residual. Sua principal função é proteger as pessoas e os animais contra choques elétricos, tá? Ele atua na ordem de 30 mA quando detecta uma fuga de corrente, tá? Então ele tem esse botãozinho de teste e essa chavezinha liga, desliga, né? Quanto a essas partes aqui frontais, eu não vou entrar em mais detalhes, porque o vídeo de hoje tem o objetivo de conhecermos a parte interna desse dispositivo tão importante na instalação elétrica. E vale salientar que pela NBR 5410, que é a norma que trata das instalações elétricas de baixa tensão, é obrigatório, né, pelos profissionais da área elétrica a utilização, o projeto, né, e a utilização, dimensionamento desse dispositivo para cozinhas, área de serviço e tomadas externas e ambientes úmidos, né, tipo lavanderia ou se não próximo a piscinas, tá? Ou banhos, né, ou banhos ao ar livre, tá bom? E aí hoje trataremos a respeito da parte interna desse DR. Se vocês observarem aqui, eu até já adiantei, fiz o desmonte, né? Aqui são as pecinhas de conexão, né? E aqui são os respectivos parafusos, tá certo? Os parafusos da conexão para você colocar o cabo, né? Na parte de conectar o fase e o neutro. Esse DR que nós acabamos de desmontar, ele é conhecido como DR de dois polos, né? Porque ele possui a conexão do fase e a conexão do neutro. No local dos bornes, ele mostra, tá? Onde é que se conecta, ó. Vou colocar aqui para você, pronto, o Nzinho do neutro, né? E obviamente essa outro borne aqui que sobrou, né? O espaço do borne é o conector fase. Então você entra e sai, entra com fase neutra e sai com fase neutra, no caso das instalações monofásicas, tá bom? Que possui uma fase e um neutro. Aqui na nossa região no Nordeste, a gente trabalha com boa parte do Nordeste, a grande parte do Nordeste, com 220 volts monofásicos. Pelo menos no Norte Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, a gente trabalha com esse nível de tensão e eu tenho pleno conhecimento disso, tá? Então, gente, mas independente do nível de tensão e da capacidade de condução de corrente do seu DR, existe o princípio de funcionamento que independe de tudo isso, né? O princípio de funcionamento desse dispositivo vai ser o mesmo para qualquer nível de tensão e até mesmo se o seu DR ele é de dois polos ou se ele é de quatro polos, né? O DR de quatro polos é aquele para sistemas trifásicos, as três fases e o neutro, enquanto que os dois polos é para neutro e fase, tá? Então, gente, essa parte aqui é a parte superior, né? Observe que eu já retirei, certo? Aqui é a parte inferior, né? Onde está alojado aqui os componentes, tá? E aí a gente fechava aqui, ó, certo? Se você perguntar como foi que eu tirei isso aqui, ó, tem esse contatozinho aqui, tá certo? Essa bichinha aqui, ó, destravei, tá? Eu destravei aqui, ó, coloquei a chavezinha aqui dentro, pá. E ao destravar, eu consegui liberar de um lado e do outro, puxei, né? E fui forçando aqui na lateral com a chave de fenda para retirar os bornes e a minha estrutura foi se levantando, tá bom? E aí a estrutura, vou afastar aqui os bornes que a gente já viu, tá? Essa molazinha faz parte também da questão interna que soltou, mas não vai interferir na nossa informação. Aqui o botãozinho de teste, a teclazinha e tal. Mas está aqui o que realmente nos interessa, que é a parte interna do DR, certo? Aqui, gente, só para lembrar, a posição dele é basicamente essa, tá certo? Então vamos começar mostrando para vocês as conexões, tá? De fase e neutro e por onde é que vai passando isso aí. Olha, eu tenho aqui, gente, a gente tem aqui esses dois bornes aqui de conexão, certo? Se você observar, eu vou conectar, tenho aqui o fase e o neutro, e aqui a gente vai fazer essa conexão
Pode observar que esses fios estão conectados, ó, esse aqui e esse, ele passa por esse blocozinho aqui, no formato de um cilindro vazado, certo? Vou aproximar mais um pouquinho, ó, certo? Esse blocozinho aqui que vocês estão vendo, que eu estou pegando branquinho aqui, ó, certo? Todo esse bichinho aqui, o branquinho, em forma de um cilindro, ele é vazado aqui a parte interna, ele a gente chama de toroide, né? O toroidal, né? Que é um núcleo, tá? E por esse núcleo a gente passa essa fiação. Se você observar, esse fiozinho ele entra aqui, dá uma volta e sai aqui nesse ponto. Esse outro fio aqui ele dá uma volta e sai nesse outro borde. Então observem que, por exemplo, a fase entra, dá uma volta e sai aqui. O neutro entra, dá uma volta e sai aqui nesse outro borde, certo? Essas duas interligações. Então, o que é que ele faz isso? Por que é que passa pelo toroide, né? Pela toroide ou pela toroidal? É porque ele tem aqui um sistema de identificar a corrente que entra e a corrente que sai. Se aqui estiver entrando 10 amperes, tem que sair quanto? Retornar 10 amperes. Quando você está entrando aqui 10 amperes, certo? E está retornando 10 amperes, esse dispositivozinho aqui ele atua como um subtrador, vamos dizer assim, né? Um elemento de subtração. Ou seja, eu identifico a corrente que entra, identifico a corrente que sai. Só que ele faz essa identificação dessa subtração por meio do magnetismo, né? Então observe que quando a corrente circula aqui, ele gera um campo magnético proporcional a 10 amperes. Quando ela retorna, gera um campo magnético proporcional a 10 amperes. Como essa corrente está em sentido contrário, entrada e saída, esses campos magnéticos geram uma força magnética resultante mútua zero, né? Por que gera zero? Porque não tem nenhuma diferença de corrente entre ambas, ou seja, que entra e que sai. Quando, por exemplo, estiver entrando 11 amperes, estiver saindo 10 amperes, nós vamos ter uma diferença da corrente elétrica que entra e da que sai de 1 ampere. Esse 1 ampere, ele vai gerar faz com que gere aqui uma FEM, né? Uma tensão, né? Uma indução. E essa tensãozinha aqui, se você observar, existe esse fiozinho aqui, ó, fininho, vou mostrar aqui para você, e ele dá umas voltazinhas aqui, ó. Esse fio fininho, que ele vem para essa pecinha branquinha aqui dentro, ó, que eu não consegui abrir, fiquei com medo de quebrar, tá? Lembrando que esse dispositivo ele está danificado, ele queimou o seu desarmezinho, por isso que eu abri, certo? Então, nesse caso aqui, quando ocorrer uma diferença de corrente, vamos ter um campo magnético mútuo que não é mais nulo, consequentemente ele vai induzir nessa bobinazinha pequenininha aqui uma FEM. Essa FEM, que é uma força eletromotriz, vai alimentar essa bobina, que como o circuito está fechado, vai circular uma corrente, ela vai gerar uma força magnética tracional e vai atuar, gente, o dispositivo aqui interno, que infelizmente não dá para enxergar bem, certo? Ou seja, ele atua no sistema aqui que tem de encaixe de eixo, certo? Tipo umas engrenagenzinhas, e faz desarmar a chave. É assim que ele funciona. Lembrando que ele não atua contra sobrecarga e curto-circuito, né? A função do DR é proteger contra choques elétricos, contra fuga de correntes, tá bom? Então, gente, essa foi a informação técnica do Elétrica é Tudo de hoje. Um grande abraço a todos e até a nossa próximo vídeo. Valeu, gente!